Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos iniciando a semana 1 do PET 6, que a gente tem como tema, né? Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi, né, do ano de 1914 a 1918 e foi um fruto de transformações que aconteciam na Europa, né? Do quais faziam parte, né, diferentes nações que entraram em choque, sendo assim considerado um marco extremamente importante na história da humanidade. E foi a primeira guerra, né, do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, ou seja, né, aquele em que a nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Então, quais foram as causas da Primeira Guerra, né? Então, elas são extremamente complexas e vão envolvendo acontecimentos que não foram resolvidos e se arrastaram, né, até o século XIX. Então, entre esses conflitos estão as rivalidades econômicas, as tensões nacionalistas, alianças militares, entre outros, né? Então, de maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foi uma disputa imperialista, ou seja, né, alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, que foi ocorrida no fim do século XIX. Então, por exemplo, a Alemanha e a Itália haviam ficado fora desse processo de colonização, enquanto, né, a França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias. Então, eles ficavam ricos em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Então, esse foi o primeiro, né, aspecto da causa da Primeira Guerra, disputa imperialista. Queria, né, conquistar territórios, ter territórios para explorar, né? Então, alguns países tinham suas colônias para explorar e outros países não. E também o nacionalismo, que era um sentimento, né, de pertencimento do nacional que envolveu diferentes nações. Então, esse sentimento muito forte de pertencimento, né, esse do país. Então, esse sentimento foi muito fortalecido. Então, a Alemanha vai encabeçar, né, um movimento conhecido como pangermanismo, que defendia o crescimento militar e econômico e a expansão do seu território. Porque os alemães eles pretendiam, né, colocar-se como força econômica e militar hegemônica na Europa. Então, na França havia também o revanchismo francês, né? E essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Então, o conflito foi travado entre a Prússia e a França em 1870 e 1871, e a derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição, né, por ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perca, né, da Alsácia-Lorena. Então, após esse fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como o Império Alemão. Também houve uma grande tensão, né, nos Balcãs que envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, né, na questão referente ao controle da Bósnia. Então, os sérvios lutaram contra a formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia no seu território. Então, esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio, né, do pan-eslavismo, que era ideal com todos os que era ideal, né, em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo César russo. Então houve também alianças militares, né, que foram vivendo intensamente todo esse quadro de tensão e rivalidade na Europa. As nações europeias iniciaram um processo de aliança, que tinham como objetivo, né, a cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra adversária. Então, nessa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer. Então, sendo assim, né, a política aliança acabou sendo definida da seguinte forma:
Primeiro nós temos, né, a Tríplice Entente, que é formada pela Rússia, a Grã-Bretanha e a França, e a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano e a Itália. Então, como se deu, né, o início da guerra? Então, o que faltava para que a guerra tivesse fim era um estopim, né? E aconteceu em 29 de junho de 1914, que foi durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, né, herdeiro do trono austro-húngaro, a Sarajevo, né, que era a capital da Bósnia. Então, a visita desse arquiduque foi entendida como uma provocação pelos grupos nacionalistas que existiam lá na Sérvia e na Bósnia. Então, o resultado foi que o membro do movimento nacionalista, né, armado com um revólver, assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Então, com consequência dessa morte, instaurou-se, né, uma crise política gravíssima que ficou conhecida, né, como Crise de Julho. Sem nenhuma solução diplomática, a consequência final foi a declaração da guerra em cadeia. Então, em 29 de julho, a Áustria, né, declarou guerra à Sérvia. E no dia 30, né, os russos entraram em defesa da Sérvia e os alemães e os austríacos, né, mobilizaram seus exércitos. Então, no dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, à França. Então, no dia 4, né, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e assim começava a Primeira Guerra Mundial. Então, quais os países foram os envolvidos, né? Então, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra ficaram conhecidos como a Tríplice Aliança, como eu já disse, né? Que tinha a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália, e a Tríplice Entente, né? Que era a Rússia, a Grã-Bretanha e a França. No caso da Itália, né, ele fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Mas em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Então, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu apenas no envolvimento de países que estão citados, né? Mas são pelas diversas nações que foram se envolvendo no conflito no decorrer que passaram. Então, no lado da Entente, países como a Grécia, os Estados Unidos, Canadá e Japão entraram no confronto. E do lado da Tríplice Aliança, né, houve a participação de outros países. E o Brasil, né? O Brasil também participou do conflito, enviando para o campo de batalha, né, enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. E assim, né, ele foi ajudando a Tríplice Entente, enquanto a Tríplice Aliança teve a participação da Bulgária, né, e de outros povos e alguns estados. E onde e como ocorreu a Primeira Guerra? Então, os combates, na sua maioria, aconteceram, né, no continente europeu. Então, na Europa, destacavam-se, né, a frente ocidental, em que os alemães lutavam contra os franceses e os britânicos, e a frente oriental, onde, né, os alemães lutavam contra os sérvios e os russos. Então, durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, né, nas regiões que estavam sob domínio do Império Otomano. Então, a Primeira Guerra ela pode ser dividida em duas fases. A primeira fase aconteceu entre agosto e novembro de 1914, que ficou conhecida, né, como a Guerra do Movimento, ou seja, o movimento de forças militares pelo território de conflito e a tentativa alemã de dominar Paris, a capital da França. Então, a segunda fase, né, ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras, que ocorreu entre 1915 e 1918. As trincheiras, né, eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Então, muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era muito pequena, né, era mínima.
Porém, a fome e as doenças se tornaram as inimigas, que foram enfraquecendo os exércitos. Então, os espaços entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arame farpado e tudo que fosse necessário, né, para garantir a proteção das tropas e para informar que as tropas inimigas se aproximavam. Então, durante a Guerra das Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez as armas químicas. Então, nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, os tanques, navios e aviões de guerra. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como as empregadas. E como se deu, né, o fim desse conflito? Então, em 1917, os russos ficaram fragilizados por tantas derrotas e também uma crise econômica duríssima. E assim, né, eles foram se retirando da guerra e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. Então, nesse mesmo ano, né, os Estados Unidos, presidido, né, pelo Wilson, eles entraram na guerra no lado da Tríplice Entente. Então, quando uma embarcação foi atacada pelos alemães, que foi causada a morte de uma centena de americanos. Então, isso marcou a vitória da Entente, que foi forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Então, os Estados Unidos entrou na guerra só por causa, né, não só, né, por causa da embarcação que foi atacada pelos alemães. Então, com a entrada dos Estados Unidos, fez com que a Tríplice Entente ganhasse. Então, os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países, né, fortes restrições e punições, principalmente a Alemanha, que acabou sendo responsabilizada, né, pela deflagração da guerra, que ela que começou. Então, entre as punições, a Alemanha teve seu exército reduzido a 100 mil homens, né? Sua indústria bélica controlada e perdeu os territórios conquistados. Então, teve que devolver à França a região da Alsácia e Lorena. E além de, né, pegar prejuízos da guerra pelos países vencedores. Então, a guerra gerou aproximadamente 100 milhões de mortos, o triplo de feridos e arrasou, né, campos agrícolas, destruiu indústrias, além também de gerar grandes prejuízos econômicos. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu, por causa, né, do esfacelamento do Império Alemão, Austro-Húngaro e o Otomano. Então, diversas novas nações surgiram, como a Polônia, a Finlândia, a Iugoslávia, e que motivou também a criação das nações, a criação da Liga das Nações, que tinha como objetivo, né, arbitrar e regular os conflitos que no futuro surgissem. E também visavam, né, eliminar para sempre o perigo de uma nova guerra. E permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. Então, pessoal, esse foi um resuminho bem rápido, né, de como foi a Primeira Guerra Mundial. Então, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, que está na página 83. São as questões 1, 2 e 3. Bons estudos!